Miguel Almeida, de 26 anos, deixou cair o copo de vinho tinto no chão de azulejo antigo quando viu o rosto à sua frente. Era o seu próprio rosto, mais magro, marcado por cicatrizes leves, mas inconfundivelmente o de Tomás, o irmão gêmeo desaparecido havia 8 anos. Meu Deus, Tomás, murmurou Miguel, a voz tremendo. Tomás sorriu, mas era um sorriso cansado, carregado de sombras. Olá, mano. Demorei, mas voltei. A mãe, de Catarina, desceu as escadas correndo, o robe de seda arrastando-se. Ao ver o filho perdido, desmaiou nos braços do mordomo. O pai, o velho patriarca João Almeida, permaneceu imóvel na poltrona da sala, o charuto queimando entre os dedos, os olhos semicerrados fixos no recém-chegado. 8 anos antes, Tomás desaparecera sem deixar rastro após uma discussão violenta com o pai sobre o futuro da empresa familiar, a Vinícola Almeida e Filhos, uma das mais antigas do Douro. A polícia concluíra sequestro ou fuga voluntária. Miguel, o filho perfeito, ficara para gerir tudo, a herança, a imagem, o nome. Agora Tomás estava ali, vivo, e trazia na mala algo que faria ruir todo o castelo de mentiras que sustentava a família. Na manhã seguinte, reuniram-se na sala de jantar com vista para os jardins de Buxo. Tomás vestia roupas simples, mas elegantes, compradas em Londres, onde vivera os últimos anos. Colocou sobre a mesa um envelope grosso. Isto, disse ele com voz firme, é o meu testamento biológico e documentos que provam que sou, de facto, Tomás Almeida. Mas também trago algo que o pai escondeu de todos. João Almeida empalideceu. Não sei do que estás a falar. Tomás abriu o envelope. Tirou fotografias antigas, certidões, e um teste de ADN recente. Eu não sou teu filho biológico, pai. Sou filho da tua amante de juventude, a atriz Margarida Lopes. Tu trocaste-me na maternidade com o verdadeiro Tomás, que morreu horas depois de nascer. Fizeste isso para que a mãe, Catarina, acreditasse que os gêmeos sobreviveram. Miguel é teu filho legítimo. Eu não. O silêncio caiu como uma lâmina. Miguel sentiu o chão sumir sob os pés. Olhou para o irmão, ou o homem que sempre acreditara ser seu irmão, e viu nos olhos dele uma dor antiga, mas também alívio. Por que agora? Perguntou Miguel, a voz rouca. Tomás respirou fundo. Porque encontrei alguém. Alguém que me fez querer voltar e enfrentar tudo isto. E porque descobri que o testamento do avô exclui explicitamente filhos adotivos ou não consanguíneos da parte principal da herança. Se eu não revelar a verdade, tu, Miguel, herdarás tudo sozinho. Mas se revelar, perdemos os dois. De Catarina chorava em silêncio. João Almeida levantou-se, trêmulo. Tu vais destruir esta família. Não, respondeu Tomás. Vou libertá-la. Naquela tarde, Miguel saiu sozinho para os vinhedos. O ar cheirava a terra quente e uvas maduras. Precisava pensar. Sempre fora o responsável, o que estudara enologia em Bordeaux, o que namorara a filha dos vizinhos para manter as alianças comerciais. Sempre acreditara que Tomás fugira por rebeldia juvenil. Mas agora tudo mudava. Ao entardecer, encontrou Tomás sentado numa pedra junto ao rio. O irmão olhava a água como quem olha para o passado. É verdade tudo? Perguntou Miguel, sentando-se ao lado. Tomás assentiu. Encontrei a minha mãe biológica há 2 anos. Ela guardou as cartas que o pai lhe escreveu. Ele pagou para ela desaparecer. Eu cresci acreditando que era teu gêmeo, até descobrir os papéis no sótão quando tinha 18 anos. Foi aí que fugi. Miguel engoliu em seco. E esse alguém que mencionaste? Tomás sorriu pela primeira vez com ternura. Chama-se Rafael. É médico em Londres. Ensinou-me a aceitar quem sou. Sou gay, Miguel. Sempre fui. Era outro motivo para o pai me odiar. Miguel sentiu um aperto no peito. Nunca suspeitara. Ou talvez tivesse fechado os olhos. E agora? Perguntou. Agora decido se destruo a mentira ou se vivo com ela. Mas não quero que tu pagues o preço da cobardia dele. A noite caiu sobre a quinta. Dentro da casa, João Almeida queimava documentos antigos na lareira. Mas já era tarde. 2 dias depois,
Lisboa fervia sob o calor de julho. Miguel dirigia o velho Mercedes pela estrada marginal, rumo à capital, onde Tomás marcara encontro com o advogado da família, Dr. Vasco Ribeiro. No banco do passageiro, Tomás observava o mar. Lembras-te quando éramos miúdos e vinhamos aqui roubar figos nas quintas alheias? Miguel sorriu apesar de tudo. E tu sempre te aleijavas nos espinhos. Eu é que te carregava para casa. Tu sempre me protegeste, disse Tomás baixinho. Mesmo quando eu não merecia. Chegaram ao escritório na Avenida da Liberdade. Dr. Ribeiro, homem de 60 anos e gravata impecável, recebeu-os com expressão grave. Os documentos são autênticos, confirmou após horas de análise. O teste de ADN é irrefutável. Tomás não tem ligação genética com João Almeida. Isso ativa a cláusula do testamento do avô António, de 1987. A herança principal, a Quinta do Douro, as adegas, 70% das ações, passa exclusivamente para descendentes consanguíneos diretos. Miguel fica com tudo. Tomás recebe apenas a parte legítima mínima. Miguel sentiu náuseas. Isso significa que o Tomás perde quase tudo. O Sr. João cometeu fraude, continuou o advogado. Troca de bebês é crime. Prescreveu, mas a falsificação de registros não. Se isto for a tribunal. Tomás interrompeu. Não quero destruir o pai. Só quero ser livre. Saíram do escritório em silêncio. Caminharam até ao mirador de Santa Luzia, onde a cidade se estendia em telhados cor de terracota. Vais mesmo fazer isto? Perguntou Miguel. Tomás encostou-se à grade. Ainda não sei. Parte de mim quer punir o pai por ter mentido toda a vida. Outra parte só quer paz. Naquele momento, o telemóvel de Tomás tocou. Era Rafael. Miguel ouviu a voz do irmão mudar, suavizar, ganhar luz. Sim, amor, cheguei bem. Não, ainda não decidi. Tenho saudades tuas. Quando desligou, Tomás tinha os olhos marejados. Ele quer que eu volte para Londres. Diz que herança não é família. Miguel sentiu algo novo, ciúme. Não exatamente. Medo de perder o irmão outra vez. Fica mais uns dias, pediu. Vamos resolver isto juntos. Na noite seguinte, houve jantar formal na casa de Sintra. João Almeida anunciou que reconheceria Tomás como filho adotivo oficialmente, oferecendo-lhe uma parte substancial da empresa. Não precisamos de escândalos, disse o patriarca com voz fria. Tomás riu amargamente. Agora queres comprar o meu silêncio? D. Catarina implorou, somos uma família, independentemente do sangue. Mas Miguel viu nos olhos do pai o cálculo puro. Após o jantar, Miguel encontrou Tomás no jardim, sob a luz da lua. Ele está com medo do escândalo social, disse Miguel. Em Portugal, ainda há quem julgue. Tomás assentiu. Principalmente quem julga os gays. Imagina se souberem que o filho pródigo voltou e trouxe namorado. Miguel respirou fundo. Trá-lo cá. Quero conhecê-lo. Tomás olhou surpreendido. Tens a certeza? Tenho. És meu irmão. Sempre serás. Na semana seguinte, Rafael chegou ao aeroporto de Lisboa. Alto, cabelo preto, olhos castanhos quentes, sorriso fácil. Abraçou Tomás à vista de toda a gente, sem vergonha. Miguel apertou-lhe a mão. Bem-vindo. Rafael sorriu. Obrigado por cuidar dele todos estes anos. À noite, os quatro, Miguel, Tomás, Rafael e uma amiga de infância, Inês, que Miguel convidara para equilibrar, jantaram num restaurante no Bairro Alto. Inês, jornalista abertamente lésbica, conhecera Tomás antes da fuga. Voltaste mais lindo, brincou ela. Riram. Pela primeira vez em anos, Miguel sentiu-se leve. Mas a paz durou pouco. No dia seguinte, um envelope anónimo chegou à quinta. Dentro, fotografias, Tomás e Rafael aos beijos em Londres, em Lisboa, no Miradouro. E uma nota: se não desistires da herança, o país inteiro saberá quem realmente és. A chantagem caiu como uma bomba. João Almeida convocou reunião de emergência.
Isto é obra dos primos do Porto, rosnou. Querem a empresa. Tomás, porém, estava calmo. Não vou ceder ao medo outra vez. Rafael segurou-lhe a mão à mesa, desafiando o olhar do sogro. Miguel sentiu orgulho e raiva ao mesmo tempo. Vamos descobrir quem foi. Inês ofereceu-se para investigar através dos contactos jornalísticos. Em 2 dias, descobriu, as fotos foram tiradas por um detetive particular contratado por Francisco Almeida, primo ambicioso que sempre cobiçara a liderança. Miguel confrontou o pai. Sabias disto? João negou, mas os olhos traíam. Na noite seguinte, Miguel e Tomás foram ao Porto de carro. Enfrentaram Francisco na sede da empresa. Queres guerra? Perguntou Miguel friamente. Terás. Francisco sorriu. A família tradicional não aceita desvios. Tomás é uma vergonha. Tomás avançou, mas Miguel segurou. Vergonha, disse Miguel. A vergonha é chantagem e mentira. Vamos tornar isto público, a troca de bebês, a fraude, tudo. Francisco empalideceu. Voltaram a Sintra com o acordo. Francisco retiraria a chantagem e desistiria das pretensões em troca do silêncio sobre a troca. Mas o dano estava feito. Jornais sensacionalistas começaram a publicar rumores. Herdeiro Almeida volta após anos com segredos chocantes. D. Catarina adoeceu com a pressão. Tomás decidiu, vou renunciar à parte principal da herança. Fico com a legítima. Tu, Miguel, ficas com o resto. Miguel recusou. Não. Vamos dividir igualmente. Sangue ou não, és meu irmão. Consultaram novo advogado. Redigiram acordo privado, a empresa seria dividida 50-50, independentemente do testamento antigo. João Almeida explodiu. Estás louco? Vais dar metade a um. A um quê? Cortou Miguel, voz de aço. A um homem honesto. Melhor que tu. Pela primeira vez, o pai calou-se. Rafael teve de voltar a Londres por emergência no hospital. Tomás acompanhou ao aeroporto. Volto em breve, prometeu Rafael. Mas só se tu quiseres ficar aqui. Tomás beijou, quero construir algo novo. Com o Miguel. Com a nossa família verdadeira. Enquanto isso, Miguel começou a questionar a própria vida. Sempre seguira o caminho traçado, namoros de conveniência, máscara de perfeição. Uma noite, sozinho na varanda, confessou a Inês, às vezes invejo a coragem do Tomás. Inês sorriu. Talvez precises encontrar a tua. Dias depois, durante um jantar beneficente em Cascais, Miguel conheceu Leonardo, jovem arquiteto restaurador de monumentos. Trocaram olhares. Conversaram sobre azulejos e história. Algo mexeu dentro de Miguel, um tremor desconhecido. Não contou a ninguém ainda. Mas o coração já começava a bater diferente. Entretanto, João Almeida sofreu um AVC leve. No hospital, pediu para ver os 2 filhos. Deitado na cama, voz fraca, perdoem-me. Tive medo de perder tudo, inclusive a vocês. Tomás segurou-lhe a mão. Já perdemos muito tempo com medo. Miguel acrescentou, agora vamos recuperar. O verão deu lugar ao outono dourado no Douro. As vinhas tingiam-se de vermelho e ouro. Miguel e Tomás trabalharam lado a lado na vindima. Pela primeira vez, como iguais. Rafael voltou definitivamente, aceitando lugar no Hospital de Lisboa. Leonardo foi convidado para restaurar a capela da Quinta. Passava dias com Miguel discutindo plantas e história. Uma tarde, sob a chuva fina, Leonardo confessou, desde o primeiro dia em Cascais que não consigo tirar-te da cabeça. Miguel, coração disparado, respondeu, eu também. Beijaram-se atrás da adega antiga, entre barris de carvalho. Foi suave, assustado, verdadeiro. Miguel chorou depois. Tenho medo. Leonardo abraçou-o, eu espero. Tomás percebeu antes de Miguel contar. Estás apaixonado, disse com sorriso cúmplice. Como soubeste? Conheço-te melhor que ninguém.
A família reuniu-se para o lançamento do novo vinho, um reserva especial batizado Irmãos. João Almeida, já recuperado, ergueu o copo. À verdade. Tardia, mas chegou. D. Catarina chorou de emoção. Inês trouxe a namorada, médica espanhola. A mesa estava cheia de risos, de mãos dadas, de olhares que não precisavam esconder-se. Mas nem tudo era paz. Um antigo amigo de infância, Pedro, agora deputado conservador, publicou artigo insinuando que a empresa Almeida perdera valores tradicionais. Clientes tradicionais ameaçaram boicote. Miguel e Tomás decidiram responder publicamente. Numa conferência de imprensa na quinta, Miguel falou primeiro: a Almeida e Filhos sempre foi sobre família. A nossa família mudou, cresceu, aprendeu a amar sem medo. Quem quiser caminhar conosco, seja bem-vindo. Quem não quiser, a porta é larga. Tomás acrescentou: o amor não tem orientação. Tem coragem. As imagens de Miguel e Leonardo de mãos dadas, de Tomás e Rafael, correram o país. Houve críticas. Mas também apoio massivo da juventude, de artistas, de comunidades LGBT. As vendas do novo vinho explodiram. Pedro perdeu apoio político. A vida seguiu. Miguel pediu Leonardo em namoro oficialmente numa noite de São Martinho, com castanhas assadas e jerupiga. Tomás e Rafael compraram casa pequena em Lisboa, mas passavam fins de semana na quinta. João Almeida, aos poucos, aprendeu a pedir desculpa com gestos, presenteou Rafael com relógio de família, chamou Leonardo de genro. Uma noite, já no inverno, os quatro, Miguel, Leonardo, Tomás, Rafael, caminharam pela marginal de Cascais. O mar estava bravo, mas o céu estrelado. Quem diria, disse Miguel, que a maior tempestade nos traria a maior calma. Tomás abraçou pelo ombro. Sangue ou não, mano, somos gêmeos de alma. Riram. Atrás deles, as luzes da costa portuguesa brilhavam como promessas cumpridas. Primavera trouxe flores de amendoeira ao Douro. A empresa prosperava. Criaram linha de vinhos, Liberdade, rótulo com arco-íris discreto, parte das vendas revertida para associações LGBT. Miguel assumiu presidência executiva, Tomás direção criativa. Leonardo projetou nova adega sustentável. Rafael organizava ações de saúde nas escolas sobre diversidade. D. Catarina tornou-se avó postiça voluntária numa casa de acolhimento de jovens LGBT expulsos de casa. João Almeida, surpreendentemente, escreveu carta pública pedindo desculpa à comunidade pelo silêncio de décadas. Aprendi tarde, escreveu, que o legado mais importante não é a terra, é o amor que deixamos crescer. A carta foi lida em voz alta numa sessão da Assembleia da República sobre direitos LGBT. Pedro, o ex-amigo, pediu reunião privada. Chegou humilde. Errei, admitiu. Vi nos meus filhos o medo que causei nos outros. Quero aprender. Miguel recebeu, conversaram horas. Não se tornaram amigos, mas inimigos deixaram de ser. Uma noite, Miguel encontrou carta antiga no sótão, escrita por Tomás antes de fugir, aos 18 anos. Nunca te disse, mano, mas amo-te mais que a tudo. Um dia voltarei inteiro. Miguel chorou sozinho, depois mostrou a Tomás. Abraçaram-se longo tempo. Leonardo e Rafael prepararam surpresa, viagem dos quatro a Londres para o PRID. Lá, entre milhões de bandeiras arco-íris, dançaram até amanhecer. Miguel sentiu-se finalmente livre. De volta a Portugal, decidiram casar. Primeiro Tomás e Rafael, numa cerimónia íntima na quinta, sob as pergolas. Miguel foi padrinho. Depois Miguel e Leonardo, na mesma capela restaurada. Tomás retribuiu. D. Catarina chorou as duas vezes. João Almeida levou os dois ao altar, um de cada braço. Meus filhos, disse com voz embargada. Os dois. A festa durou 3 dias. Inês filmou tudo para documentário curto que venceu prémio em Festival de Cinema Quier. O título, Irmãos de Alma. Anos passaram. A Quinta Almeida tornou-se referência não só pelos vinhos premiados, mas por ser espaço seguro, acolhedor. Criaram residência artística para jovens LGBT criativos.
Miguel e Leonardo adotaram 2 crianças, irmãozinhos retirados de família homofóbica. Tomás e Rafael tiveram filha por barriga de aluguel. As primas e primos cresceram juntos, falando português e inglês, correndo entre vinhedos. João Almeida faleceu serenamente aos 85, rodeado por todos. No Testamento Novo, deixou tudo dividido igualmente entre os meus 4 filhos, Miguel, Tomás, Leonardo, Rafael. Ninguém contestou. No funeral, Miguel falou. Ele aprendeu a amar tarde, mas amou profundamente no fim. D. Catarina viveu até aos 90, vendo netos crescerem livres. Uma tarde de outono, Miguel e Tomás, já com fios grisalhos, sentaram-se na mesma pedra junto ao rio onde tudo começara. Quem diria, disse Tomás, que a mentira mais cruel nos daria a verdade mais bonita. Miguel sorriu. O amor vence sempre. Só precisa de coragem. Olharam o Douro, dourado como no primeiro dia. Longe, as crianças riam. A história deles, de perda, regresso, revelação, aceitação, tornou-se lenda sussurrada entre as vinhas. E todos os anos, no lançamento do vinho, irmãos, erguiam o copo à mesma frase. Pelo sangue que escolhemos, não pelo que nos deram. E o sol continuava a nascer sobre Portugal, mais livre, mais luminoso, porque 2 irmãos decidiram que o amor não tem medo.